E aí fui atrás, mandei alguns currículos, comecei a trabalhar com elevadores na época de 17 anos, né? E tô até hoje nessa toada, mas assim, despertou a curiosidade através de uma dor que foi ficar preso dentro do equipamento. Curitiba não é diferente de São Paulo, não. Você pega aqui a região central, né, da cidade, tem edifícios aí com 40, 50, 60 anos. E o que acontece? Esses equipamentos eles acabam se tornando obsoletos, em parte de peças, performance e também na parte de segurança. Assim como qualquer tipo de normativa, né, a elevadores ela segue uma NBR. Sim. Né, então essa NBR ela vai sempre se atualizando. Uma vez modernizado o equipamento, ele também vai ter uma série de redução de custos, de troca de peça, Perfeito. economia de energia, vai ter menos paradas. E tudo isso vai ser benéfico para o condomínio. Sem falar também na valorização do patrimônio, né? E às vezes ele acaba se pagando, né? Se paga, Né? se paga. Acaba se pagando. Então, assim, A curto, médio e longo prazo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Reginaldo Silva e estou aqui na frente do grande podcast Talk Síndico da nossa querida Laís, onde estamos aí levando muito conteúdo para você, diretamente aqui do evento Talk Síndico Summit, aqui no Aldeia Cowork, no Shopping Estação na cidade de Curitiba. E já levamos diversos conteúdos aí para vocês, porque aqui é assim, o palestrante está lá no palco e a gente vai lá e resgata ele para depois que ele fez aquela palestra incrível, que ele traga também esse conteúdo para você que está aí na sua casa desfrutar de todo esse conhecimento e, claro, levar aí para os seus condôminos. Não esqueça de curtir a nossa página, se inscrever no canal do Talk Síndico, se inscrever no canal da TV Abrasconde, pois o Talk Síndico, a partir do mês de dezembro, estará sendo transmitido também no canal da TV Abrasconde. Então, sem muitas delongas, vamos falar hoje de um tema que é muito, às vezes, preocupante dentro dos condomínios, né? Que são a questão dos elevadores. Por se entender que é um dos meios de transporte mais seguro do mundo, a gente ainda vê muitas coisas acontecendo nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, relacionado a elevadores. E vamos trazer aqui ele, que é um especialista no tema, para falar um pouco para vocês sobre elevadores. Então, comigo e com você aí que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, William Natal, ele que é da empresa Vitaltec Elevadores. É uma honra poder contar contigo aqui, meu querido. Não, eu que agradeço. Primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? É a segunda vez que eu participo do podcast Talk Síndico, né? Legal, já é de casa já. Já sou de casa. E vim falar sobre um tema que eu posso dizer que é metade da minha vida, né? 17 anos que trabalho com isso, tenho 34. Então, para mim é uma satisfação, que é algo que eu adoro fazer. E você falou aí metade da vida, né? 17 anos, você tem 34. Sim. Eu fiz 50 antes de ontem e metade da minha vida, 25 anos, é também dedicado ao setor condominial. Então estamos juntos aí nessa toada. Exato. Aí. Só faz por amor, né? Senão já tinha mudado já para o estresse é o que não falta, né? Não, é bastante. Mas conta um pouquinho aí sobre o William, como iniciou nessa área 17 anos atrás, sempre foi na área de elevadores, sempre foi atendendo condomínios, como que foi tudo isso? Tá, é até interessante o início da minha trajetória com elevadores, né? Eu comecei a trabalhar com parte elétricas, era vendedor de materiais elétricos e tudo mais. Aí fui fazer um curso de eletroeletrônica numa cidade, eu sou do interior de São Paulo, sou de Orlândia ali, legal. Mas fiz esse curso em Ribeirão Preto, né? E aí comecei a morar numa república, né? E lá tinha um prédio, tinha um elevador bem antigo. E finalizando meu curso de eletroeletrônica, um dia subindo pro meu apartamento eu fiquei preso. Vai. E eu sou sempre fui um cara bem curioso, assim, né? Sempre mexi com essa parte elétrica, parte mecânica. E eu fiquei por 2 horas preso. Aí, até que foi resgatado pela empresa que atendia, né, lá o edifício. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender sobre isso aqui. E aí fui atrás, mandei alguns currículos, comecei a trabalhar com elevadores na época de 17 anos, né? E tô até hoje nessa toada, mas assim, despertou a curiosidade através de uma dor que foi ficar preso dentro do equipamento, sabe? E a Vitaltec é uma empresa sua ou você trabalha nela? Como... Eu sou um dos sócios, né? Legal. Depois disso eu acabei me formando, né? Sou engenheiro eletricista e me especializei nessa área de transportes verticais. Trabalhei durante muitos anos também numa multinacional do segmento e aí há 5 anos, a empresa tem 10 anos, a Vitaltec, né? Mas há 5 anos eu sou um dos sócios e hoje represento a marca também. Legal. Né? A Vitaltec ela atende hoje a região de Curitiba, Ponta Grossa, Campos Gerais e o litoral.
Aí nós fazemos serviço de manutenção, de modernização e também vendemos equipamentos da nossa marca hoje. Ah, que legal. Então, trabalha toda essa questão de retrofit também, Tudo. toda essa parte Parte de de acessibilidade, modernização. que hoje é o que está Sim, sendo mais exigido dos condomínios, adequar prédios antigos à nova norma, né? Trazer acessibilidade, plataformas, né? Porque você via muito edifícios que não tinham essa preocupação, até porque não tinha essa exigência, né, antigamente. sim. Agora não, agora você é obrigado a adequar. Então, desde um sinal sonoro dentro do elevador até uma plataforma para acessar uma escadaria que antigamente não era necessário. Entendi. Então, a gente faz toda essa parte hoje. E essa questão, né, que você fala dessa questão da modernização. A Uhum. gente sabe que nas grandes cidades, acredito que Curitiba também seja dessa forma, né? Eu sou de São Paulo e lá a gente tem esse problema, que são muitos edifícios antigos, né? Sim. E essa questão da modernização, querendo ou não, ela ainda tem um custo alto, né? Tem um custo alto. E como que vocês trabalham aqui, por exemplo, aqui em Curitiba, essa questão de apresentar para o condômino e fazer com que ele tenha essa conscientização que precisa fazer essa modernização, tem um custo que não é baixo, né? Mas Uhum. mesmo assim, trabalhar essa questão da conscientização para essa modernização dos elevadores. Aqui em Curitiba não é diferente de São Paulo, não. Você pega aqui a região central, né, da cidade, tem edifícios aí com 40, 50, 60 anos, né? E o que acontece? Esses equipamentos eles acabam se tornando obsoletos, em parte de peças, performance e também na parte de segurança. Assim como qualquer tipo de normativa, né, a elevadores ela segue uma NBR, Sim. né? Então essa NBR ela vai sempre se atualizando. Então equipamentos que tinham itens de segurança lá atrás, hoje precisam de novos itens que foram inseridos conforme essas leis foram mudando. Então o primeiro ponto, né, que a gente quando vai fazer uma indicação, uma venda, é apelar para a segurança, que de fato é algo que hoje, um elevador hoje, atual, a um elevador de 30 anos atrás, tem uma infinidade de itens a mais. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a questão mesmo da performance, né? Equipamentos antigos, eles dão degraus, mais paradas, as peças, como disse, já são obsoletas, então a fabricação dela já não é mais uma fabricação em larga escala. Então você precisa muitas vezes apelar para fabricar essas peças, né? Que acaba encarecendo Carece também mais, o preço dela. Sim. Tem a questão também do próprio consumo de energia, né? Equipamentos antigos eles têm um consumo de energia muito maior do que esses equipamentos hoje atualizados, em torno de 30% a 40% a mais. Então, tudo isso envolve um contexto na hora de apresentar uma modernização. E realmente, como você falou, hoje o investimento para modernizar um equipamento, ele não é barato, né? Se a gente falar de uma modernização simples hoje, ela começa a ser conversada em torno de 70 mil reais. E aí, dependendo dos opcionais, ela vai aumentando. Isso por carro. Né? Por isso equipamento. Por equipamento, exatamente. né? Por carro. E aí, o que a gente tem feito para ajudar, né? Porque cada condomínio tem uma realidade, né, financeira. Né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito um programa de financiamento, nosso mesmo. Próprio da empresa. Para facilitar, para flexibilizar essa aprovação. Então, a gente faz parcelamento 24, 36, 48 vezes, já chegamos a fazer isso para poder ajudar o condomínio a desfrutar disso. Por quê? Uma vez modernizado o equipamento, ele também vai ter uma série de redução de custos, de troca de peça, economia de energia, vai ter menos paradas, e tudo isso vai ser benéfico para o condomínio. Sem falar também na valorização do patrimônio, né? E às vezes ele acaba se pagando, né? Se paga. Né? Se paga. Acaba se pagando. Então, assim, a curto, médio e longo prazo. Isso, a gente tenta fazer isso de forma preventiva, né? O que é o preventivo? É antes de acontecer um problema. Mas, infelizmente, ainda a gente consegue a aprovação de uma modernização, infelizmente, quando há algo mais sério. O elevador fica parado um mês. Quando o pessoal sente a dor mesmo, que daí eles vão buscar fazer esse retrofit. E qual que é essa dor, quando você fala assim, quando ele sente a dor? É aquela dor já de ir direto para chegar no hospital, subir direto para UTI ou ainda é uma dor de pronto-socorro? Como que é essa daí? As duas coisas, que depende muito. É a famosa lei de Murphy, né? O elevador para naquele prédio que tem um cadeirante, que tem um idoso, que tem pessoas que têm dificuldade para subir escadas. Sim. Então, isso tudo dificulta, sabe? Então, é nessas situações assim que o apelo para a troca do equipamento acaba sendo maior. Entendi. Então, mas acontece. A gente fechou uma modernização recentemente, tem umas 2 semanas, que aconteceu justamente isso. A gente já vinha conversando sobre a modernização, mas entra naquela questão financeira, o pessoal acaba não querendo não fazer naquele momento.
até que chega uma parada que não tem o que fazer. Que é a UTI, né? Aí é a famosa dor, subir de escada, e aí Sim, o pessoal vê, sim. não, realmente precisamos fazer alguma coisa. E aí que a gente acaba fechando o negócio. Entendi. E hoje, um dos maiores casos que você vê que acontece dentro de, né, nos elevadores, quais são? Assim, é cabo, é sistema, é placa? O que que Normalmente é o até que a para o gente chama de síndico, quadro de comando, sim, né? até para o síndico ter uma noção assim daquelas manutenções que tem que ser feitas assim periodicamente, né? Sim. Porque acho que fica até mais fácil para ele entender um pouco, né, sobre isso, né? Quando a gente fala no contexto de modernização, os pontos de alertas que eu aconselho, né, para o síndico, para o administrador, para aqueles que convivem com o condomínio, que eles têm que ter como foco e atenção. Primeiro, a idade do equipamento. O equipamento ultrapassou os 25 anos, já é um sinal de alerta. Por mais que ele não dê problemas, não significa que vai ser assim durante muito tempo. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo é troca de peças. Se você está tendo continuamente, todo mês, toda semana, orçamento de peças, troca de peças, também é um sinal para modernização. Porque você está investindo em um produto que já é antigo. Então é um dinheiro que provavelmente daqui a uns anos você vai perder colocando um novo produto. E aí, partindo para manutenção, hoje nós temos também, né, aqui no Brasil uma associação para equipamentos, né, que chama ABEL, Associação Brasileira de Elevadores Sim. Elétricos. E ela segue as normativas, né, tanto a europeia quanto a brasileira. Uhum. E aí, através dela, né, as empresas mais sérias que são associadas, existe um plano de manutenção, que a gente chama de MA, Plano de Manutenção Anual. E ali são feitos, através da normativa, os itens a serem checados anualmente. Lá em São Paulo tem a RIA, né, que é obrigatória, né? Sim. Aqui, em Curitiba, no Paraná, ainda não há essa necessidade, essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? Mas a RIA é um outro documento que ajuda bastante na hora de respaldar o condomínio, o síndico, em relação à segurança, que é o relatório de inspeção anual. Nós da Vitaltec nós fazemos, porque eu tenho clientes aqui que são multinacionais, então eles estão em todo o Brasil e eles adequaram essa documentação como obrigatória. Então a gente aproveita e já faz para todos os nossos clientes. Isso é legal. Isso é importantíssimo, né? E seguir o plano de manutenção pela normativa também é um facilitador para que o equipamento funcione de forma adequada, sabe? Entendi, perfeito. Inclusive, você falou da Abel, né? Eu sou presidente da Abrasconde, que é a Sim. Associação Brasileira de Síndicos. E fechamos essa semana agora uma parceria com a Abel. Legal. Né? Nossa, que legal. Tive uma reunião lá, acho que ficamos quase uma hora lá, eu e o Marcelo, Legal. né, o presidente da Abel. Sim. E aí fechamos essa parceria para justamente levantar essa bandeira da importância da manutenção preventiva, que acaba saindo até mais em conta, né? Claro. Sai muito mais barato Sim. do que você fazer a corretiva, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental. E tivemos um bate-papo bem legal, então você vai ouvir muito falar em Abel lá na Abrasconde também, porque a gente fechou essa parceria. Que legal. Para estar levando aí para todo o território nacional, para conscientizar os síndicos, né? Porque a Abel ela trabalha muito com vocês, as Sim. empresas, né? Só que o público que está recebendo isso, ele está recebendo essa informação? Sim. Então é sobre isso que a gente discutiu, para levar essa informação que a gente está batendo esse papo aqui, para os síndicos também ter esse discernimento, né? Então acho que é importante. Importantíssimo, importantíssimo. Eu até falei com a Lais, falo com o Juliano, né? O meu intuito aqui é lógico que a gente fala sempre da empresa e tudo mais, né? Tenho que zelar pela minha marca, mas eu sinto prazer em dar essa consultoria, sabe? Em poder ajudar. Então eu tenho vários síndicos que não são meus clientes hoje, mas sempre que tem uma dificuldade me procuram para tentar entender o que está acontecendo, né? E o Marcelo esteve lá na minha empresa semana passada. Ah, que legal. Ele ficou 3 dias aí conversando com a gente, dando uma consultoria também, a gente adequando alguns itens internos da empresa ali que a gente quer realmente fazer a diferença aqui em Curitiba, sabe? Uma das coisas que eu venho acompanhando muito, né, dentro dos condomínios é a questão dessa... Não sei se aqui em Curitiba tem, mas em São Paulo está virando uma febre, que é a questão da consultoria de elevadores. Os famosos consultores de elevadores aí, muitos que trabalhavam em empresas de elevadores, aí saiu e resolveu falar assim, agora eu vou dar um diagnóstico do que está acontecendo nesse elevador, né? Sim. Eu entendo que pode ser positivo, mas também eu vejo em alguns casos, estou falando particularmente que acontece lá em São Paulo, né? Em alguns casos que isso não é benéfico. Por quê?
porque já tem consultor fechado com empresa de manutenção de elevadores. Sim. Então isso para mim já perde Vira a descrédito, né? credibilidade, Descrédito. já cai no descrédito. E na sua visão, como que você vê esse novo profissional de mercado que está chegando aí para o mercado condominial, né? No mercado de elevadores principalmente? Ele é positivo ou negativo ou depende? Vamos já usar aqui o juridiquês, né? Sim. O bom advogado sempre fala o depende, né? Sim. Então, como que você vê isso? O depende eu acho que é a palavra mais adequada para essa situação. Aqui em Curitiba nós temos também. Tem também? Antes era só uma empresa que fazia consultoria, mas agora, como você falou, né, saem empregados que, assim, que têm um know-how, né, que Sim. trabalharam muitos anos em multinacional e acabam abrindo essa parte de auditoria que a gente fala, né. O que é isso? É um engenheiro mecânico, certo? Que se especializa na norma e faz essas vistorias. Eu vejo assim, se ele for imparcial, se for realmente algo independente, algo que não tenha vínculo com nenhuma empresa, cara, é benéfico. Porque é uma segunda opinião. Eu, por exemplo, na minha empresa eu contrato auditores para ir fiscalizar a minha manutenção. E eu passo depois o relatório para o meu cliente. Porque é o que eu falo, a gente trabalha com pessoas, né? E elas estão no campo. Então, ele vai ser os meus olhos. E eu preciso de às vezes, uma auditoria imparcial. Que não vai ter, por exemplo, se eu peço para o meu supervisor que também tem experiência para fazer essa vistoria, às vezes ele pode ter ali uma afetividade com o técnico e não me passar tudo, sabe? Sim. Agora, esse auditor não, ele está sendo pago para lá e fiscalizar. Então, se ele não tiver vínculo com ninguém, cara, eu acho muito benéfico. Entendeu? Porque isso melhora a qualidade de manutenção. Porque o nosso setor hoje também, como todos os outros setores, tem empresas muito boas e tem empresas que não são tão boas assim. E isso acaba prostituindo o mercado, sabe? Sim. Então, isso vem para balizar, mas tem que ter seriedade, né? Como tudo. Não, acho que Se tiver, cara, eu acho benéfico, sim. Não, é fundamental, né? Inclusive, eu estava nessa reunião que eu tive com o Marcelo, eu fiz essa mesma pergunta, né? E de repente até criar alguma coisa dentro da própria Abel para criar um código de ética, alguma coisa assim, voltado também para os consultores, né? Porque acho que isso protege todo mundo, né? Protege vocês, empresa, porque às vezes se eu peguei birra de você, eu começo, entendeu? Sim. Isso não é legal, né? Não é legal. Né? Até conversei com o Marcelo que eu acho que aqui a gente deveria ter um fortalecimento em relação a isso, né? Para preservar as empresas que são sérias, os consultores, os profissionais da área, né? Para que porque hoje assim o grande mercado ele é formado por multinacionais. E aí tem empresas como a minha, como outras aqui da cidade, que prestam um bom serviço também. Porque onde começou o consultor? Não foi através de acidente ou através de empresas menores. Começou por uma dor de multinacional. O síndico ele tinha multinacional, ele não tinha uma opção, ele tinha medo de sair por conta de peças, né? Que todo mundo acha, né? Que é só multinacional que tem peças originais, não é verdade, né? E aí eles viam que vinha muita peça. Aí começaram a contratar o consultor para ver se realmente precisava trocar. E aí, por exemplo, para mim foi bom, porque o consultor começou a ver que eram erros de diagnóstico. Então eu ia lá, oferecia para você como síndico, uma peça de 10 mil reais. Aí vinha o consultor e falava, cara, não precisa trocar essa peça. Na verdade, essa outra que custa 500. Imagina? Então aí começou a abrir as portas para outras empresas menores como a gente. Então, tudo começou por conta disso. Essa dúvida em relação aos serviços prestados, sabe? Pelas empresas maiores. Não, perfeito, show de bola. E você que está aí assistindo, está gostando do conteúdo? Não esqueça de deixar o like, o joinha aí, né? E também, claro, compartilhar todo esse conteúdo aí nos grupos de WhatsApp, tanto do seu condomínio quanto naqueles grupos de WhatsApp que tem vários síndicos aí no bairro, que a gente sabe que sempre tem nas regiões, né? Sim. São Paulo é uma febre, esse negócio de grupo aí é o que mais tem lá, tem bastante mesmo. E a gente brinca que Deus criou o WhatsApp e o capiroto criou o grupo, né? Então a gente sabe que não é fácil não, essa vida do síndico aí no dia a dia, né? Então compartilhe esse conteúdo, se inscreva aí nos nossos canais, tanto no canal do Talk Síndico, quanto também no canal da TV Abrasconde, Talk Síndico, em dezembro na TV Abrasconde, levando muito conteúdo, levando especialistas aqui do sul do país, né? Aqui, principalmente aqui da cidade de Curitiba, né? E todo o estado do Paraná também. A Laís vai estar entrevistando várias personalidades aí desse mercado, né? Bom,
Aqui o nosso tempo é curtinho, Sim. né? E tem muito assunto, né? Mas aí a gente sabe que depois vai ter novos convites. A Laís vai estar convidando todos os especialistas que aqui tiveram aqui no Talk Síndico Summit, né? Que é esse evento maravilhoso que está sendo muito bem conduzido lá. O Juliano está lá, tem uma galera toda de apoio. Sim, né? Agradecer todo o apoio aí de toda a equipe que está fazendo com que esse evento aconteça, né? Agradecer também a todos os patrocinadores, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo, né, pessoal? Deixa aí uma mensagem para o nosso público, né? Fale aí o que o síndico não pode deixar de fazer quando o assunto é elevadores, né? Acho que é fundamental essa mensagem e, claro, os canais de comunicação, onde encontrar, né, a Vitaltech, Instagram, Facebook, pode passar tudo aí pra gente. Legal. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar para vocês elevador hoje, até como o Reginaldo falou, é o meio de transporte mais seguro que existe, tá, no mundo. Já ultrapassou o avião. Mas essa segurança depende muito da empresa que está te atendendo. Então, o que eu digo para vocês dê a devida atenção para esse item dentro do seu condomínio, que é de suma importância. É um equipamento que transporta as vidas, né? Então, tem que ter uma responsabilidade. Fiscalize a empresa que está te atendendo hoje, verifique os planos de manutenções, veja se realmente tudo que está escrito ali está sendo feito, se o técnico tem ficado muito tempo no seu equipamento fazendo manutenção. Isso é importantíssimo para garantir a performance e a segurança dos seus equipamentos. A Vitaltech está em todas as redes sociais, @Vitaltech Elevadores. Nós nos encontramos aqui em Curitiba e se vocês precisarem de consultoria, de proposta de manutenção, modernização, precisar de elevador novo, por favor, é só nos contatar nas nossas redes. Show de bola. É isso aí, William. Muito obrigado. Eu que agradeço, pela participação. Prazer. Vamos aí, estiver em São Paulo, manda um oi lá pra gente, para conhecer lá a nossa sede da Abrasconde também. Acho que vai ser fundamental essa parceria aí, ainda mais agora a Abrasconde e a Abel, né? Vai ser muito bom e muito positivo aí para o mercado. Tenho certeza disso. É isso aí. Tá bom? E para você que está aí junto com a gente, continue acompanhando os próximos episódios, porque tem muito conteúdo relevante aqui. Tô com uma listinha incrível aqui, tem muito palestrante e convidado, né? Porque a gente puxa lá pelo laço, né? A gente traz aqui e não saia daí que com certeza traremos ainda muito mais conteúdo relevante aí para sua gestão. Um grande abraço e até o próximo episódio.